Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados à gestão e o nosso tema agora é números índices. Nós vamos dividir este conteúdo em duas aulas falando sobre números índices. A nossa bibliografia para estes temas são capítulo 12 de Estatística Fácil, esse livro do Antônio Arnaud Crespo, vou disponibilizar para vocês. E também o curso de Estatística Básica, do Giovanni Costa, o capítulo 9, que está na biblioteca virtual da faculdade. Mas o que é um número índice? Número índice é a relação entre dois estados de uma variável suscetível de variar no tempo e no espaço. Nada mais é do que a comparação entre dois momentos de uma variável. E nós podemos ter números índice de preços, de quantidade e de valor. Vamos ver mais alguns conceitos mais detalhados do que é o número índice. O número índice é uma medida estatística. Ela vai comparar o resultado de uma variável em dois momentos. A gente vai reforçar isso, é a relação entre dois momentos de uma variável. Nós vamos relacionar variáveis. Vai representar o nível de um fenômeno em relação ao nível que ele tinha em outro período tomado como base. E aí nós temos já uma primeira especificação do número índice, que é o número índice relativo. Ele é um índice que representa a comparação de um único bem. Os cálculos que nós vamos fazer aqui no número índice relativo vão ser referentes a um único produto, a um único bem. E ele vai permitir uma rápida avaliação da variação relativa dos dados deste bem. E aí nós temos três possibilidades de calcular número índice relativo. Então nós temos o primeiro, que é o de valor, e a fórmula é essa que está aparecendo. O índice de valor vai ser a comparação do valor de uma variável em dois momentos no tempo. Relembrando o que nós estamos considerando aqui valor, preço vezes quantidade. Então, quando a gente vê ali na fórmula índice de valor, o IV, OT, a notação O refere-se ao valor na época base, na época de referência. E a notificação ali T representa o valor na época atual. Então, nós vamos comparar o valor de uma variável, no caso ali, nós estamos falando de um produto, essa variável representa ali um produto, o valor de um produto em dois momentos no tempo. Lembrando que esse valor é preço vezes quantidade. Então eu posso comparar meses diferentes, semanas, anos diferentes, não importa o prazo, vão ser dois momentos diferentes no tempo. E a gente tem que multiplicar também o resultado desta divisão por 100. Então nós temos o índice relativo de valor. Na mesma lógica, a gente vai ter o índice relativo de quantidade. Então eu tenho um índice de quantidade OT, ou seja, em dois períodos do tempo diferentes, que é a quantidade no tempo T, que seria o tempo atual, o tempo de análise, em relação a um tempo base, QO, a quantidade na época base, vezes 100. E nós temos ainda um índice relativo de preços. É a mesma lógica, o índice de preços em dois momentos no tempo diferentes. Preço no tempo atual, preço no tempo base. Época atual e época base. Lembrando de multiplicar por 100. Vamos fazer um exemplo agora sobre o índice relativo de preço. Na nossa área de atuação, na área de gestão, a gente acaba utilizando mais o índice de preço. Claro, os outros a gente usa também, mas é muito interessante calcular uma variação de preço para saber se de um período para o outro houve inflação ou deflação, como foi a variação de preço de um período para o outro. Então vamos ver esse exemplo. Sabendo que o preço da saca de arroz sem casca, uma saca de 50 quilos, em setembro de 2016, era de R$ 50,18,
e de R$ 37,03 em setembro de 2017, determine o índice de preços no período, tendo 2016 como base. Esses são dados da pesquisa de preços feita pela Exalc. Vamos ver a resolução deste exemplo. Então nós temos lá os preços no tempo base, que é o ano 2016, R$ 50,18. No preço atual, que é o 2017, R$ 37,03. A fórmula, já que nós estamos fazendo uma variação de preço, é o índice de preço comparado o valor atual com o valor base. O valor atual, né, o de 2017, R$ 37,03, dividido pelo valor base de 2016, R$ 50,18. Isso aqui vai dar 0,738, né, 0,738 vezes 100. 73,8%, que significa exatamente o quê? Significa que o preço do produto em 2017 corresponde a 73,8% do seu preço em 2016. Nós fizemos a divisão do preço de 2017 pelo preço de 2016. Então, 37,3 centavos representa 73,8% de 50,18. Ou seja, entre 2016 e 2017, a saca de 50 quilos do arroz sem casca sofreu uma redução de 26,2%. E a gente chega neste número tirando do 100% o resultado da nossa conta. Então, 73,8 menos 100 menos 26,2%. Então, de 2016 para 2017, a saca de 50 quilos do arroz caiu 26,2%. Nós chegamos nesse resultado a partir do cálculo de um índice relativo de preço. Só que a gente consegue avançar um pouco mais nessa análise. E uma vez que a gente consegue fazer cálculos de índices relativos período após período, a gente forma os elos de índices. Então, vão ser vários índices formando elos quando cada um deles é calculado tomando como base o período anterior. E a gente chama esse procedimento de índices de base móvel. Por que base móvel? Porque a gente vai avançando os períodos e a gente vai calculando o índice sempre em relação ao primeiro período anterior. Se for um caso de meses, é sempre ao mês anterior. Se for um caso de anos, é sempre ao ano anterior. Vamos ver um exemplo de índices de base móvel. E a gente vai, então, a cada período formando elos de índices. Olha este exemplo. Calcule o índice de preços de base móvel para o período descrito na tabela. Ainda sobre o exemplo do preço da saca de arroz sem casca de 50 quilos, só que agora a nossa tabela mostra preços de 2016 até 2020, ainda com dados lá da Exalc. Então nós temos que em 2016 o preço era 50,18, 2017 37,03, 2018 R$ 45,50, 2019 R$ 45,52 e agora em 2020 a saca de arroz de 50 quilos está sendo vendida por R$ 104,58. Nós vamos calcular índices de preço período após período, porque está pedindo para calcular um índice de base móvel. Vamos fazer isso. Eu vou reproduzir essa tabela e deixá-la aqui no canto da nossa tela para nos ajudar a lembrar os valores. A gente precisa fazer isso de maneira bem organizada para a gente não se confundir. Tá bom? Vamos lá. A nossa fórmula, a gente está fazendo um índice de preços de base móvel. E aí nós vamos sempre relacionar o preço da época atual
com o preço da época base. Só que agora a época base vai sempre ser o período anterior. De 2016 para 2017 a gente já calculou. De 2016 para 2017 deu 73,8%. Quando a gente for calcular o próximo, que será de 2017 para 2018, 2017 passa a ser a época base. 2018 passa a ser a época atual. Então, nós temos o índice de preços de 2017 para 2018, vai ser o preço de 2018 pelo preço de 2017. 2017 passa a ser a época base. Então, vai ser R$ 45,50, que é o preço de 2018, dividido pelo preço de 2017, 37,03. Que vai dar 1,229, que vezes 100 vai dar 122,9%. Significa que de 2017 para 2018, o preço da saca de arroz aumentou 22,9%, porque eu sempre tenho que tirar o 100, né? Subtrair do 100, para a gente saber qual que foi a variação naquele período. Então, 22,9%. Ainda, de 18 para 19, reparem, 2019 é a época atual, 2018 passa a ser a época base. É isso que é a base móvel, vai mudando as bases móveis, né? Então, o preço de 2019, R$ 45,52, o preço de 2018, R$ 45,50, 1,0004 vezes 100. 100,04%. Então, teve uma pequena variação, apenas de 0,04% entre 2018 e 2019. E o último, de 2019 para 2020, a mesma coisa. Agora, qual que é o período atual? 2020. E 2019 passa a ser a época base. Então, de 2020, o preço era R$ 104,58, 2019 R$ 45,52. Isso dá, essa divisão vai dar 2,297 vezes 100, 229,7%. Descontando 100, isso aqui representa um aumento de 129%, né? 0,7, para ter o quebrado ali, os decimais, 129,7% do ano passado para este ano. A gente percebe esse aumento significativo nos preços do arroz. Esse aumento que está sendo divulgado lá no atacado, né? Para os produtores, quanto que os produtores estão recebendo pela saca de arroz, este aumento de preços chega para os consumidores finais nos supermercados. Ok? Isso aí então nós fizemos um exemplo do cálculo do índice de base móvel. Mas a gente não tem somente esse tipo, nós temos outros. Vamos ver mais um agora, mais um tipo de índice relativos de preço. Antes de mostrar o próximo, só para a gente resumir a resposta do exercício 2, nós calculamos da base móvel, só reproduzir os resultados aqui numa terceira coluna, para a gente poder visualizar melhor quanto que foi o índice de cada período. Não tem o índice de 2016, porque a gente não tem os valores de 2015. Então, os resultados que estão nessa coluna dos índices são os resultados das contas que nós fizemos anteriormente. A gente consegue ter uma percepção melhor da tendência do aumento de preços. Houve uma queda nos preços, está menor que 100, depois um aumento constante aqui de preço. Agora vamos ver os índices em cadeia. Os índices em cadeia diferem dos índices de elos, porque aqui nos índices em cadeia, todos os índices são calculados tomando-se uma determinada época como base. É o índice de base fixa. Todas as contas de um período ou de uma série histórica serão sempre relacionadas a uma mesma base. Por isso que chama índice de base fixa. Olha o exemplo.
Calcule o índice de preços de base fixa para o período descrito na tabela 2016 como base. Seguindo no mesmo exemplo do preço da saca de arroz, nós vamos agora calcular período após período o índice de preços, só que agora sempre 2016 será a época base. Todos os demais resultados serão relativos a 2016. Colocando a nossa tabelinha aqui no canto para facilitar a nossa visualização, a fórmula é a mesma, nós estamos calculando o índice de preços, relacionando um preço atual com o preço de base, vezes 100. De 2016 para 2017 nós já calculamos, e aqui ainda mais que 2016 está sendo a época base, nós já temos esses valores. 2018 agora, nós vamos para o próximo. Atenção, nós não vamos comparar 2018 com 2017, nós vamos comparar 2018 com 2016, porque nós estamos fazendo um exemplo de índices em cadeia, índices de base fixa. Então agora todas as nossas divisões serão pelos valores de 2016. Então de 16 para 18, houve uma variação de 90,71%. Então, os preços diminuíram. De 2016 para 2019, 2016 continua sendo o período base, agora os preços de 2019 deu 90,67%. Então, há uma diminuição de preço de 2019, 2018, 2017 com relação a 2016. E apenas aqui de 2016 para 2020, a gente usa o preço atual 2020, 104,58, divide pelo preço base 2016, 50,18. Nesse período, a gente teve um aumento de preços de 108,4%. Lembre que eu sempre tenho que tirar o 100 para falar quanto que foi a variação de preço. Teve uma variação de 108,4%. Então, isso é o índice em cadeia, o índice onde a base sempre é fixa. E um detalhe, nós estamos fazendo o exemplo sempre aqui para o índice de preços, mas a mesma lógica não ia mudar em nada se você quiser calcular um índice de valor, onde já vai ser feita a multiplicação preço e quantidade, ou se você quiser fazer um índice só de quantidade, é a mesma lógica. Então, imagine se você quer calcular em um período de tempo quanto que foi a variação na quantidade vendida ou na quantidade comprada. Você vai usar o índice de quantidade, vai sempre relacionar o período que você está analisando com a época base, se for o caso ali do índice em cadeia. Se for o caso dos elos de índice, você sempre vai relacionar com o período anterior. Nosso resumo do exercício 3, os resultados que nós calculamos, estão mostrados ali na terceira coluna da tabela, os índices de base fixa. Todos os resultados aqui desses índices estão se referindo a 2016. Então, caiu 26,2%, aqui caiu 9%, nos dois aqui aproximadamente 9,3% e aqui aumentou 108,4%. Só que nem sempre a gente vai calcular números índice de apenas um único produto. Muitas vezes nós precisamos calcular índices de cestas de produtos, que é o mais comum nos índices de inflação que a gente tem no Brasil, são cestas de produtos. E aí nós temos duas possibilidades, o índice agregativo simples e o índice agregativo ponderado. Nós vamos ver nesta aula de hoje o índice agregativo simples. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o agregativo ponderado e ver com mais detalhes na nossa próxima aula. É bem fácil calcular o índice agregativo simples, porque ele nada mais é do que uma média aritmética dos índices dos produtos.
Lembrando que a partir de agora nós vamos fazer com mais de um produto. Então, primeiro a gente teria que calcular o índice de cada um dos produtos. Ah, mas calcular como? Calcular com aquelas fórmulas que nós vimos até agora. Fazer o relativo de preços, relacionar preço, se for o caso de um índice de preço, claro, né? Lembre-se disso, você tem sempre três possibilidades, ou de valor, ou de quantidade, ou de preço. Qual que você vai usar? Depende do que está sendo analisado, depende do objeto de estudo. A gente está focando mais aqui nos preços porque é mais comum fazer cálculos de variação de preço. Então, no caso aqui, quando a gente vai ter uma cesta de produtos, a gente vai ter mais de um produto, antes de calcular a média aritmética, claro, nós vamos ter que calcular os índices de preços de cada um dos produtos, usando as fórmulas que nós vimos agora há pouco. Então, olha esse exemplo 4. Calcule o índice de preços agregativos simples para a cesta de produtos da tabela. Aqui, nessa tabela, nós temos agora 4 produtos: arroz, laranja, boi e feijão. São produtos que fazem parte, né, do consumo da maioria das famílias brasileiras. E ali na tabela já está mostrando os índices. Eles foram calculados como? Como foram calculados? Com a fórmula de relativo de preço. É o preço da época atual e o preço da época base. Então, para se calcular esses índices, por que 2019 está com base 100? Porque se a gente dividir preços do arroz de 2019 com 2019, vai dar 100. A mesma coisa laranja, boi e feijão. Mas para achar aqui o 229,75, foi feito o cálculo do preço de 2020 do arroz dividido pelo preço de 2019 do arroz. A gente chega nesse valor de 229,75. Mesma coisa foi feito para laranja, mesma coisa foi feito para carne de boi, mesma coisa foi feito pelo feijão. Então já foi feito os cálculos dos índices aqui de 2019 para 2020. Como é que eu vou calcular o índice agregativo simples? Calcular uma média dos índices entre os 4 produtos. Então, para eu achar a média, eu vou somar todos os valores de índices aqui de 2020 e dividir por 4, que é o total de somas que foram feitas, 4 somas. Então, média, nós vamos calcular nada mais do que uma média do índice de preços. É o somatório dos índices de preço dividido por N. Simples. Somatório 702,44 dividido por 4. Então, em média, esta cesta de produtos teve um aumento de 75,61% entre 2019 e 2020. Nós calculamos um índice de uma cesta de produtos, calculando uma média dos índices dos 4 produtos. Ok? É bem fácil de fazer. Só que este índice agregativo simples, ele tem uma limitação, que é o seguinte: as famílias não dão a mesma importância para o arroz, para a laranja, para a carne de boi ou para o feijão. As famílias, de uma maneira geral, vão atribuir pesos diferentes para esses produtos. Alguns produtos na cesta de consumo vão pesar mais do que outros, ou seja, vão ter mais importância, vão levar o preço para alguma determinada, vão levar o índice, né, na realidade, para uma determinada região, ou aumentar mais ou vai reduzir mais. É o que a gente percebe muito mensalmente quando os institutos de pesquisa como o IBGE, a FGV, o DIEESE divulgam seus índices de preços. Eles subdividem, né, aquele índice geral que é divulgado em várias categorias: alimentos, transporte, habitação, higiene e limpeza,
vários, né? As contas de serviços públicos como energia, saneamento, água, essas coisas, então é dividido. Então sempre a gente vê, quando é divulgado os índices de inflação, quais categorias de produtos tiveram um maior impacto no índice. Normalmente aqueles produtos que têm maior peso no índice vão ter uma grande influência para determinar o resultado. Então a gente tem o índice agregativo ponderado. Ele vai compor na prática os produtos ele vai dizer que dentro de uma cesta de produtos, cada produto tem um nível de importância diferente, como nós estávamos falando agora há pouco. E aí a gente vai ter que ponderar para cada produto de acordo com o seu peso na cesta de produtos. E aí a gente vai ter 3 situações para fazer esse cálculo do índice ponderado, que é o índice de Laspeyres, o índice de Paasch e o índice de Fischer. Que nesta aula de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles e a gente vai, na próxima aula, nos dedicar apenas para o cálculo desses índices de Laspeyres, de Paasch e de Fischer. Mas é bem simples de entender. Deixa eu comentar um pouquinho sobre cada um deles. O índice de Laspeyres, ele faz o cálculo ponderando, né, cada produto, e ele considera como referência a época base. A época base. Todo o cálculo vai ser feito lá para o valor de referência base. No índice de Laspeyres de quantidade, o que vai variar vai ser justamente as quantidades. Os preços não vão variar, porque ele está calculando o índice de quantidade, né? Os preços vão ser fixos lá em relação à época base, o que vai variar vão ser as quantidades. E o índice de Laspeyres de preço, está querendo calcular a variação de preço, o que não vai variar é a quantidade, vai variar apenas o preço. E aí, como o que não vai variar é a quantidade, essa quantidade é da época base. Fica fixo. Já o índice de Paasch, o que vai ser fixo é a época atual. E o que vai variar vai ser a comparação ou da quantidade ou de preço, sempre em relação à época atual. Então, no índice de Paasch, a gente vai ter um índice de Paasch de quantidade, um índice de Paasch de preço. No índice de Paasch de quantidade, os preços vão ser fixos. Mas quais preços? Os preços atuais. O que vai variar? A quantidade. Vai sempre fazer o cálculo, ponderando a quantidade atual com a quantidade base. Sempre, período após período. Já no índice de Paasch de preço, as quantidades ficam fixas. Quais quantidades? As quantidades atuais. E o que vai variar vão ser os preços. E o índice de Fischer vai ser uma combinação dos índices de Laspeyres e de Paasch. O índice de Fischer ele vai juntar os dois índices. Porque o que acontece na prática? O índice de Laspeyres ele dá muita ênfase aos períodos mais antigos. E o índice de Paasch dá muita ênfase aos valores mais atuais. Como no índice de Laspeyres a ponderação é feita em função do período base, ele vai exagerar a alta. Por quê? Porque vai sempre comparar com períodos mais antigos. Então ele vai destacar justamente o aumento da tendência dessa variável, vai focar no aumento, porque está comparando com um período muito antigo. No índice de Paasch, como a referência é a época atual, ele vai focar e dar destaque aos valores mais recentes. Então ele pode às vezes exagerar uma baixa de preços, porque ele está sempre comparando com o valor mais recente, o valor atual. E aí o índice de Fischer ameniza esse problema equilibrando todo o período que
que está sendo analisado. Nós vamos fazer na próxima aula os cálculos dos índices de Laspeyres, de Paasch e de Fischer, e vamos também aplicar um método muito interessante na gestão de empresas, que é o método do deflacionamento, que é tirar de uma série histórica os efeitos da inflação e trazer valores que às vezes estão muito defasados no tempo para valores atuais. Então a gente vai uniformizar uma série histórica ou de preços ou de valor para valores mais recentes, tirando a inflação do período. E, na verdade, a gente pode ou trazer os valores do passado para valores atuais, que a gente estaria inflacionando os valores, né? Dando aos valores antigos a inflação do período, ou pegar valores atuais e levando para períodos antigos, deflacionando a série, tirando a inflação daquele período. Mas é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, nesta aula, nós tivemos a introdução a números índices, calculamos os relativos de preços. Vimos que esses relativos de preços, eles podem ser feitos em elos, ou seja, eu vou sempre calcular o índice em relação ao período exatamente anterior. E eu posso também ter índices em cadeia, onde a gente fixa uma base e faz a comparação do índice dos demais períodos sempre em relação a essa base que foi escolhida, uma base fixa. Ok? Então vou encerrar por aqui. Encontro vocês na nossa próxima aula.